Olá pessoal, mais uma semana começando, desejando aí uma ótima segunda-feira e uma ótima semana de investimentos para todo mundo. Vamos começar com os nossos gráficos aqui do Tesouro Direto, recapitulando um pouquinho a semana passada, e em que nós tivemos aí um dado positivo, que foi o GPM, negativo pela primeira vez em um ano e meio. Mas os títulos, eles continuam, na minha visão, com um andar de taxas um pouco indefinido, porque e também esse indefinido, pessoal, ele é no sentido da alta também, certo? Porque parece que alguma coisa prende aqui, ó, né? Prende aqui e não passa. Tá, passou antes a linha estava no 10,20% do pré-24. Agora você pode dizer, mas aumentou um pouquinho, tá no 10,30. Pois é, e aí parece que ele faz um ciclo de ping-pong e, enfim, no gráfico de 90 dias dá para ver isso com mais clareza o que eu quero dizer, ó. Ele não tem uma convicção de que vai subir, certo? Parece um pouco isso olhando o gráfico, mas é só uma impressão. E o padrão se repete, pessoal. No pré-26, olha ali, ó, a mesma coisa. Então teve uma relaxadinha ali no dia 22, já faz mais de uma semana, mas. E, e agora tensionou e parece que volta, meio que um movimento cíclico de espera. Parece isso. Pré-31, a mesma coisa, certo? Agora, sobre os prefixados, pessoal. É um título aí que está dando dor de cabeça para muitos investidores. Eu quero trazer para vocês esse gráfico aqui, do pré-23, tá? Pré-23 é um título que já está fora do hall de novo, mas ele foi colocado para negociação, foi lançado lá em finalzinho de janeiro de 2016 como prefixado longo. Ficou um tempo, depois foi retirado, voltou como prefixado curto e foi retirado de novo, certo? E agora ele está fora do rol em definitivo. E olha aqui o que é a montanha-russa das taxas o tempo todo. O tempo todo, pessoal, o tempo todo, certo? Aqui, ó, aqui o que foi? Março de 2020. Vejam o que é um dos piores eventos de saúde da história da humanidade. Vejam o que faz num gráfico de um investimento de um título público federal do Brasil. Isso é impressionante. Certo? Se a gente fizer uma reflexão sincera e honesta, a gente vê que até que subiu pouco para o tamanho dos problemas que aconteceram. E agora está muito mais estressado, ó, certo? Esse que é um título que vai vencer em seguida, aí em um ano e 3 meses, né, por questões estruturais do Brasil, que a gente já sabe, né? Assim como aqui também, quando ele estava caindo a taxa, né, estava mais alto antes, e aí nós temos os prefixados com vencimentos que já foram, né? Que estavam bem com essa taxa aqui de 16, 17% lá no passado, que a gente viu em 2015, também por problemas estruturais do Brasil, certo? Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Preço, a gente olhar o gráfico do preço, pessoal, certo? É outra coisa. Não interessa o que aconteceu com as taxas, pessoal. O que interessa é isso aqui. Porque é por esse valor que você compra e que você vende o título, certo? E olha só, quem teve o tempo e a paciência, olha aí a alta boa que teve. E aí lá por junho do ano passado ele começou a andar de lado, ó, nos R$ 900, como a gente está vendo bem claro aqui, ó, certo? Falta um pouquinho aí, falta aí um ano e 3 meses para ele vencer R$ 107 e se tornar 1.000 e acabar, certo? Mas olha só, pessoal, vamos pensar nisso, certo? Olha aqui, ó. Isso aqui foi o Joesley Day, tá? Para quem se lembra, qual foi aqui o efeito? Vamos ver março de 2020. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui foi o começo da pandemia, pessoal. Olha só, certo? Então, pessoal, vejam que os piores eventos, os piores estresses de curto prazo, eles são apenas. O que foi isso aqui? Eleição de 2018, pessoal. Tá? Então, assim, ó,
os piores problemas de curto prazo, pessoal. Olha aí o que vira no gráfico de um título super arriscado como é um prefixado, certo? Então é por isso que a gente é tão insistente nesse ponto aqui no canal. Não vender os títulos, certo? Nem para ganho de marcação de mercado, quanto mais para perder na marcação de mercado, aí realmente é uma coisa que insulta a minha inteligência, certo? E olha o prazo aqui, olha o prazo. Nós tivemos eventos históricos marcantes aqui, tá? Wesley Day, eleições de 2018, né? Evento sanitário mundial, do qual ainda não saímos totalmente. E olha aqui o que a curva do título faz. Então, pessoal, a gente tem que refletir, certo? A gente tem que refletir muito, certo? Antes de tomar qualquer decisão com os investimentos, tá? Vamos ver os IPCAs. Bom, aqui no Tesouro IPCA 26 a gente observa que ele ficou mais calmo a maior parte do tempo, mas agora ele está aí se movimentando na parte mais alta das taxas, a exemplo do que os prefixados já vem fazendo há mais tempo, certo? E de novo, ele parece que tá respeitando um certo limite, ó. Ele não passou do 4,8, ó. Tanto que já esteve bem mais estressado do que está agora e parece que não ultrapassa certo limite, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez o mercado esteja vendo que certas condições ruins ainda não aconteceram ou talvez não venham a acontecer. No IPCA 35, que é a parte longa da curva, certo? Aqui nós já estamos em parte longa, aí a coisa já é bem diferente, porque aqui o estresse tá mais fácil de identificar. E a gente abre um pouquinho mais de tempo, ó. Aqui realmente parece que a curva graficamente vai abrir, certo? Já nos prazos curtos não tenho tanto essa convicção. E o 45, e aqui vamos mostrar o preço também, né? Que a coisa é violenta aqui em termos de preço no IPCA 45. Olha ali, ó, 4,92, 4,93. E olha aqui o preço em 90 dias, que dor de cabeça, hein, pessoal? Olha aí, ó. Saí de R$ 1.400, quase, para 1.158, R$ 250 de variação num papel de base 1.200, 1.300. É muita coisa, certo? Vamos ver o Tesouro Selic. Selic 24 parece que encontrou uma estabilidade na taxa. Isso aqui vem sem. O desenho é variável, mas o número não muda. Bizarro isso, né? É que são as casas lá de décimos de milésimos, né? Realmente são alterações muito sutis, ó, no preço. Olha aí, ó, não faz nada, tá? Ele tá aí crescendo em linha, como se quer. E o Selic 27, apesar de fazer um desenho um pouco mais irregular, vamos ver aqui nos 90 dias, ó, é um desenho bem irregular. Em termos de preço, ele também está indo. 90 dias não é tão regular assim, mas para 30 já está bem melhor, ó. Ainda tem uma certa simetria aqui, mas enfim, está crescendo, que é o que se quer. Agora os IPCAs com juros, pessoal. Então aqui o desenho fica mais parecido com o dos IPCAs longos, né, o 35 e o 45. Ou seja, parece uma abertura mesmo dos ângulos do gráfico e uma direção para alta nas taxas em todos os prazos aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, nos 90 dias, ó, agora 4,84, ó, tá aí nos níveis equivalente aos níveis máximos de um mês e meio atrás, certo? Então a parte longa da curva está mais estressada de fato. E o preço, aí que tá. Como o preço é uma função do VNA, ele é o desconto do VNA trazido ao valor presente pela taxa do título, e esses aqui são mais estáveis do que os IPCAs principais, porque a gente está falando dos IPCAs com juros, de preço, ó, ele praticamente ficou na mesma, ó, um pouquinho abaixo de R$ 4.000 em um mês de movimentação. Interessante isso, certo, pessoal? Porque à medida que a inflação vai aumentando e vai acumulando um VNA maior, certo? O nosso desconto,
na hora de trazer o valor nominal atualizado para o valor presente, a gente parte de um valor sempre maior a cada dia, certo? Porque a inflação está sempre subindo um pouquinho. Então você vai, para ter o preço do título hoje, certo? Em que ele é um desconto pela taxa do papel do valor nominal atualizado descontado ao valor presente, certo? Vai descontar se a taxa dele está, vamos mostrar aqui, está 4,84%, quer dizer, a gente vai pegar o VNA e vai descontar 4,84% de cada ano do vencimento para o presente, certo? Cada ano. Depois vai fazer isso para todos os cupons vindouros, tá? E vai somar tudo isso e vai fazer o preço dele, tá? Por isso que o preço total dele fica um pouquinho maior que o VNA. Então, gente, isso é que eu acho interessante, ó. Em função da inflação, apesar da taxa estar subindo, o preço não se mexeu do lugar. Fez uma volta, mas ficou ali na base dos quase 4 mil. E isso é muito interessante, certo? Por quê? Porque você está vendo um estresse, a taxa está subindo, mas o que acontece? O preço meio que fica parado, por quê? Porque ele está indo atrás, a taxa está mais alta, certo? E o preço está igual. Quer dizer, é porque já incorporou no preço a inflação, certo? Esse é o fato. E a renda que ele vai pagar vai ser mais alta lá em 15 de fevereiro, certo? Então, isso aí tudo faz esse investimento, acredito eu, uma segurança muito grande em tempos de inflação alta, porque se 15 de fevereiro as taxas estiverem a 5% ou 6%, o investidor vai poder reaplicar esses juros recebidos, esses cupons, tá? O IPCA 40 é a mesma coisa, vejam aqui, só que o efeito em preço, como ele tem um prazo mais longo, até que foi a mesma coisa, 4.169, 4.157. O preço até ficou um pouquinho mais barato, certo? Então é o mesmo efeito, certo? O preço atual é função do valor nominal atualizado, que está aumentando sempre. Só que o preço se mantém estável porque a taxa também sobe, o que é bom, certo? Porque se a taxa está subindo, reflete estresse, o preço deveria cair, certo? Mas ele não consegue cair muito, por quê? Porque o VNA está subindo demais, certo? Isso é bem, bem interessante da gente pensar sobre. E os 55, vamos colocar aqui os 30 dias, ó, a mesma curva de padrão dos títulos longos, em que as taxas estão estressando mais, certo? Em termos de preço, aí ele cai mais ainda, porque ele tem mais prazo, sofre mais o efeito da marcação a mercado, sofre mais. Bom, pessoal, resumindo aí, nossa visão para a semana. Eu quero até colocar o DI Futuro para falar sobre isso. Aqui. Na última sexta-feira, o mercado relaxou bastante. E quando a gente estava olhando isso aqui no momento que acontecia, visualmente era bastante impressionante essa queda, bem como a recuperação, e depois caiu mais ainda, certo? Vejam aqui no gráfico de um mês, essa queda já dá uma certa impressão forte, né? Porque é exatamente aquilo que eu falei dos prefixados. Eles parecem que tem um teto que eles não passam. E toda essa queda do DI Futuro, a sensação que eu tenho é que não passou ainda para o Tesouro Direto, tá? Então assim, ó, se continuar nessa toada de cair mais um pouquinho, tá? A gente pode assistir a baixas das taxas nessa semana. Isso é uma impressão, tá? Claro, pode vir um fato novo, mudar tudo e tudo que eu falar já perder a validade, tá? Mas é o que parece que está acontecendo. Outra possibilidade é o seguinte, pessoal. O mercado pode estar fazendo aquele típico movimento de andar de lado e fica naquele sobe e desce dentro de uma certa margem. Talvez essa margem caia um pouco, ele volte a testar os valores daqui de baixo, mas a gente também não consegue ver, certo? Muito substrato de melhora. Tá? Teve dados positivos, teve o IGPM, mas esse IGPM negativo, um dado importante é o seguinte, é que ele caiu por causa do minério de ferro. Não fosse o minério de ferro, ele teria sido positivo. Então, quer dizer, não é uma coisa
sistêmica, é uma coisa mais localizada, é um fator localizado. Por outro lado, isso mostra também como esse índice não é bom, tá? Não é bom, porque ele sofreu muitas altas no passado justamente por causa de um único fator que foi o minério de ferro e agora sofre queda por causa de um único fator. Então esse índice, em termos de economia, eu acho realmente, eu concordo com o pessoal aí dos fundos imobiliários que está trocando o índice pelo IPCA. Tem que trocar, pessoal, porque o IPCA é um índice bem mais consistente, certo? Claro que tem muitas críticas, vocês podem fazer muitas críticas, muitas são verdadeiras, mas o Tesouro IGPM é volátil demais, certo? Isso aí não é bom para os investimentos, tá? Então, pessoal, essa é a sensação que eu tenho. Só que sexta-feira nós teremos a inflação cheia do mês de setembro. Tá? Nós tivemos o IPCA 15, a gente já comentou no canal, aumentamos a nossa projeção de inflação para o ano. E na sexta-feira, dependendo de como vier esse número, pode voltar tudo, certo? Então, pode ser que o mercado caia um pouquinho aqui e no final da semana já volte. Não faça um desenho assim. No final, sexta-feira que vem, quando eu falar na outra segunda sobre o que acontecer na sexta que vem, pode ser que a linha seja essa. Né? Por quê? Porque pode ser que venha inflação alta e mais dor de cabeça para o brasileiro. Tá? Então, tem isso também. Se as taxas caírem, a gente vai observar, vai ver o que vai acontecer e vamos esperar os próximos passos do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.